Aqui no meu ainda não. Está demorando, né? Pronto. Então, respondendo a pergunta do Zé Vitor, então, aqui iniciando a gravação, boa tarde a todos e a todas, sobre normalidade dos dados. Então, eu falei primeiro, você faz, né, a descrição da sua variável, principalmente quanto à simetria. Valores discrepantes também. Então, você tem variabilidade e assimetria. E claro que a kurtose, que é uma medida também de variabilidade. Depois, né, que você aceitou a normalidade, geralmente a gente quer aceitar a normalidade porque várias técnicas são aplicadas a conjuntos de dados normais. Ou pelo menos simetria, né? Quando você tem uma simetria, já é um bom negócio. E você também tem que ver a presença de valores discrepantes. O que acontece é que quando você particiona o seu conjunto de dados, seja por uma variável categórica, né, com 2 ou mais grupos, você pode ter nesses conjuntos, por exemplo, você faz uma distribuição por quartis, você pode ter nesses grupos, pode ser que venha a ter diferentes distribuições. Isso acontece, por exemplo, muito quando você trabalha com categorias nos extremos. Você tem uma variável quantitativa e os extremos, né, dessas variáveis, as categorias extremas de uma variável categorizada, anteriormente quantitativa, ela pode ter um modelo, né, que se afasta da normal. Isso muito porque você tem diferentes variabilidades. Então, o que eu estou pensando aqui, por exemplo, quando você pega categorias de idade e tempos de vida. Então, tempos de vida não é muito bom, mas só para a gente pensar que se nas idades intermediárias você tem um modelo que descreve a distribuição das ocorrências, por exemplo, que é o meu caso, que eu trabalho, que são os óbitos, você pode pensar que tem uma uniformidade nas categorias e idades intermédias, mas quando você pega os extremos, tem outro modelo, né, de tempo de vida. Então, você tem uma variabilidade muito maior. Geralmente, quando a gente tem isso, a gente diz que a gente vai pegar essa diferença pela heterocedasticidade, tá? Então, você não precisa fazer um teste de normalidade de novo, mas você vai ver se aquelas variâncias, isso é mais importante no teste de comparação do que a própria normalidade. Tá bom? Entendi, obrigado, professora. Por quê? Muitas vezes, se você fizer a categorização, você fala, é normal ou não é normal? Não, ela é descrita por um normal em termos gerais. Claro que quando você começa a particionar, muitas vezes aquele conjunto de dados, você está falando sobre uma subpopulação. E aí é melhor você analisar a homocedasticidade, tá bom? Entendi, obrigado. Agora, isso é muito importante, viu, Zé Vitor? Então, o interessante é você verificar como é que estão as famosas caixinhas, quando você compara aquelas caixinhas, né? Então, se você tiver uma caixinha, por exemplo, que é muito assimétrica, ou seja, numa das categorias ela é muito assimétrica e é diferente da variabilidade das outras, então você vai rejeitar a homocedasticidade. E aí vai ser uma complicação para a aplicação de técnicas como a nova, tá? Aí recomenda-se uma mudança na escala, uma mudança na variável.
Mais alguma pergunta nesse sentido ou em outro sentido? Por mim, Professora, não. eu tinha uma pergunta sobre mais como é que eu podia entrar em contato com você para perguntar coisas mais privadas, tipo, que eu acabei mandando uma mensagem no fórum, um e-mail, e eu não tive resposta. Eu queria mais saber como é que eu podia entrar em Ai, contato com você. desculpa, eu não. Porque geralmente deve ter caído no meu spam. Geralmente eu recebo todas as mensagens que vão para o Aprender, caem no meu. Muitas vezes cai na minha caixa e eu vejo, mas pode ter caído no meu spam. No Teams é mais, eu respondo mais rapidamente quando eu sou acionada pelo chat do Teams. Quem é você que falou? João Carlos. Ah, beleza, então eu vou mandar. É mais porque, tipo, João Carlos. um dia antes do dia 14, que era o dia que meio que, tipo, tinha que formar o grupo e mandar lá no Aprender, né? Uhum. Eu ainda estava sem grupo do trabalho, porque eu estava tentando arranjar, mas eu não arranjei. Aí eu tinha perguntado se eu podia entrar em algum grupo ou se eu fazia sozinho. Aí acabou que Você entrou. mandei minha coisa sozinha, porque como eu não sabia se podia entrar em algum outro grupo, eu acabei mandando meus negócios sozinho. Aí eu vou fazer sozinho o negócio, mas tudo bem. Não, mas tem tempo ainda. Tem alguém que pode acolher você? Desculpa, eu Não sei se tem, realmente eu mas não. O problema é que o Aprender, ele tem hora que fica fora do ar e eu não vi, caiu na minha caixa de spam, realmente. que isso, sem Não vi problema, as mensagens. Deixa eu ver sem aqui. problema nenhum. Era mais uma questão mais pessoal para tipo, não interromper o andamento da aula, mas depois eu vejo isso. Obrigado. Mas isso não é tão pessoal. Quer dizer, esse negócio do trabalho e do fórum, realmente eu não vi todos. Eu estou vendo agora. Então, você tem, são 10, são 11 grupos. O 11º grupo foi eu que criei, estando sozinho mesmo. Que... Você é o grupo do Eu Sozinho. Olha, tem grupos aí, você podia ter perguntado se alguém podia te aceitar. Tem grupos que não estão totalmente completos. Se você já começou, se todo mundo já começou, então vocês podem trocar aí se alguém aceita o João. Tem Beleza, grupos valeu, de professor. 2 somente. Tranquilo. Muito obrigado. Muito bem. Alguém já aceitou? Você tem que fazer propaganda de você, claro, naturalmente. Né? Eu fiquei perguntando lá no grupo do WhatsApp, mas acabou que eu acho que ninguém tava... Ninguém te conhece direito. Pô. Mas tá suave, tá tudo Pois bem. mas esse é o problema, né? Tem que se fazer conhecido. Mas muito bem, antes tarde do que nunca. Então, desejo sucesso para você, João. Se você não conseguir um grupo até o final do dia, faça sozinho, né? Agora, Tranquilo. podemos fazer a propaganda. Olha, tem um colega de vocês que está meio que desesperado, procurando um grupo que o acolha. Ele é simpático, trabalhador, pode ajudar vocês muito. Tem que fazer propaganda, João. Então, a quem tiver interesse, por favor, entre em Professora, contato aqui com o João. Sim, Matheus. grupos com 3 pessoas podem abrir exceção para ele entrar? Não, o máximo são 3, não é? São 3 ou 4? São 3. Tem gente com 2. Ah, tá. Então, eu ia oferecer, mas o meu grupo já tem 3. Então o Matheus já foi muito gentil, mas ele não está em condições, dadas as normas de composição de grupos, para acolhê-lo, João, tá? Mas vai tentando até o final do dia e tudo bem. Sobre o trabalho, alguém tem alguma dúvida? Quer comentar alguma coisa além da composição dos grupos? Alguém tem dúvida? Professora, eu tenho Sim. dúvida quanto a referenciar aquilo que eu falo no trabalho. Dado que o modelo que a gente está adotando é de artigo, eu imagino que referenciar
coisas que eu abordei seja importante. Então, por exemplo, quando eu falo, eu escolhi esse tamanho de amostra porque uma amostra muito grande pode prejudicar a hipótese nula dos meus testes de hipótese. Eu preciso referenciar isso, mas aí até que ponto eu preciso referenciar e até que ponto eu posso tirar minhas próprias conclusões durante o trabalho? Boa pergunta, Zé Vitor. É, aqui é uma simulação de artigo, né? Então, a questão metodológica, muitas vezes o tamanho de amostra é uma escolha do pesquisador e por causa dos recursos, e nesse caso você está fazendo uma extração de uma base, né? Então, tem que explicar que você fez uma extração de tamanho tanto. Então, você pode justificar por conta você ter uma análise mais, né, um tamanho de amostra que não interfira muito, né, na rejeição da hipótese. Muitas vezes quer dizer, muitas vezes a gente escolhe vários tamanhos e faz uma simulação, né, em termos de qual seria o tamanho ideal, faz uma correção, aplicam-se outros testes para a correção disso, tá? Então, inclusive, porque, na verdade, quando você está trabalhando com essa amostra muito grande, você está quase com a base populacional e que testes de hipótese não são assim aplicados, né? Você testa a hipótese quando você está com a amostra. E quando você está com quase a base populacional, nesse caso não é o caso, né, de 2.000, 3.000, mas aí muitas vezes você não está na situação de hipóteses. Mas aqui, como a gente está treinando, eu não preocuparia muito com essa questão metodológica, tá? Da escolha do tamanho de amostra. Você pode buscar tamanhos de amostra ideal para teste de hipótese, mas eu não dei isso. Você pode fazer um comentário numa nota de rodapé, alguma coisa assim, se você quiser, tá? Porque geralmente o tamanho de amostra é através de muitas vezes você encontra no artigo assim, foi o tamanho de amostra tal, ponto. Sem uma justificativa muito grande de como foi escolhido esse tamanho. E muitas vezes, eu não sei exatamente o que vocês vão fazer de cruzamentos, etc., mas esse é um valor arbitrado, né? E você está escolhendo um tamanho suficiente para que não seja tão grande para você rejeitar tanto e não tão pequeno para você aplicar, né? Poder aplicar vários testes. Eu não precisa justificar tanto, tá? Vocês estão iniciando. Teria que fazer uma pesquisa, se fosse realmente assim, então uma revisão bibliográfica sobre o tamanho de amostra. E isso é mais complicado, tá? Entendi, mas eu não falava nem especificamente do tamanho de amostra, mas, por exemplo, escolhi uma variável quantitativa, nota em matemática, e uma variável qualitativa, explicativa, sexo. E aí eu analiso com um teste de hipótese e tirei uma conclusão desse teste de hipótese. Eu vou aceitar ou rejeitar H0. O que eu vou fazer uma vez que eu rejeitei ou aceitei H0? As conclusões que eu vou tirar disso, eu tenho que referenciar por algum estudo que já analisou o mesmo tema ou eu posso botar o meu juízo de valor? Não, geralmente isso não. Porque você falou mais o metodológico. Geralmente tudo que a gente faz a gente referencia. Então, se você escolheu fazer desigualdade de gênero, eu não estou falando. Aqui é uma simulação. Mas, por exemplo,
quero trabalhar com desigualdade de gênero no processo de escolaridade, né, de escolarização ou desempenho. Então, primeiro você faz uma revisão de literatura sobre o tema, tá? Então, você vai ver o que tem, você pode até fazer muito específico em termos do que se tem publicado, né, como resultados com base na Prova Brasil. Então, para você falar, assim como outros resultados já mostraram essas desigualdades, etc, 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 tá certo? Então, você chega a um resultado que é em concordância com outros ou em discordância. Se for discordância, aí você também te alerta, olha, será que eu estou discordando? É um fator ao acaso ou tem alguma coisa nova nesse conjunto de dados que eu estou analisando, tá? Então, geralmente é importante você ter um referencial, uma revisão de literatura. Eu aqui, para vocês, eu não estou... não é um trabalho científico propriamente dito, que vai ser submetido a uma revista. Se fosse submetido a uma revista, teria que ter obrigatoriamente uma revisão. E uma revisão mais atual, mais recente. Mas vocês podem buscar no tema de vocês, no periódico CAPES, para comparar, por exemplo, se eu estou fazendo desempenho escolar segundo sexo ou segundo alguma outra coisa, por exemplo, segundo idade, se está na idade certa ou defasagem etária, você pode pôr no periódico CAPES que ele vem assim com uma infinidade de artigos que tratam dessa temática. Ou, quer dizer, aí você vai ter não um processo de revisão, mas algumas referências. Você pode pôr no Google Scholar também para ter uma referência. Aí você, né, então, seria indicado você ter pelo menos 3 referências aí que você esteja trabalhando, referencial teórico dessa relação que você está fazendo. Para não ser assim uma análise somente de elevador em termos, olha, tanto, rejeitei, tal, tal. E por que você fez essa relação? Na verdade, você está fazendo essa relação porque eu coloquei ali. Mas o fato de ter colocado variáveis explicativas e variáveis a serem explicadas em alguns conjuntos é porque eu já tenho uma revisão bibliográfica de trabalhos nesse sentido. Ou seja, o INEP já produz informação que muitas delas são de demanda de grupos de pesquisadores. Por quê? Porque tem um referencial teórico, tem toda uma pesquisa por trás. Então, por exemplo, a pergunta de afazeres domésticos, essa pergunta não é gratuitamente colocada ali no questionário. Tem toda uma linha de trabalho em termos, né, de desigualdade de gênero e desempenho escolar, tá? Então, a questão, quando você faz um artigo científico mesmo, geralmente a primeira etapa é fazer uma revisão bibliográfica, buscar artigos de revisão ou, né, artigos que são referência, né, na área, para você se espelhar e com quem você vai discutir os seus resultados. Tá certo? Então, não é necessário ter muitos, não estou pedindo para vocês fazerem revisão, mas que seria interessante vocês terem algumas referências na discussão, seria interessante. Beleza, entendi, professora. Muito obrigado. Tá? Vocês estão iniciando, então, por isso que é importante, é um desafio escrever um artigo científico. Para os alunos de estatística, isso é muito duro, porque vocês estão acostumados a programar e ter um resultado, e não refletir sobre o resultado. E esse é um exercício de reflexão sobre o resultado que vocês estão tendo.
tá? Mas não é necessário fazer uma grande revisão. Vocês podem buscar aí, não sei se vocês já entraram no periódico CAPES, e eu recomendo fortemente que vocês se inscrevam no site da biblioteca, porque eles têm sempre cursinhos, estou falando aí ao longo do seu curso, pode ser nas férias, no próximo semestre, eles têm cursos de como fazer uma revisão de literatura, tá? Então, usando as bases, todas as bases que tem, e a gente assina um montão de base, né, o periódico CAPES e tudo mais. Você fez, César, fez o curso, vários alunos meus da pós também fizeram, então vale a pena vocês, né, aprenderem isso. Então, como estatístico também é importante vocês terem conhecerem essas ferramentas de revisão. Tá? O que mais? Perguntas sobre o trabalho. Só um instantinho, eu vou fechar uma porta aqui. Tá? Mais perguntas? Outra coisa importante é saber escrever bem. Hoje está muito fácil saber escrever, porque tem muito corretor de ortografia e estilo. Então, vocês podem usar esses corretores e lembrem, não infringam os limites aí sugeridos, né, de tamanho. Tá? Vocês têm quantos toques? Quanto que eu pus? Quantas palavras? Eu pus o número de palavras? Não? Acho que foram 2.500. Então não pode ser acima disso. Então não é para... É bem pouquinho, bem assim, para ser bem objetivo. Tá? Então, quando você começa a ver isso, você tem que ser sintético também. A capacidade de síntese. Então, você vai escrever os principais achados. Bom, dito isso, agora tem mais alguma coisa para a gente fechar? Hoje é a nossa última aula expositiva de discussão. Então, nossa agenda vai ser o seguinte: amanhã eu abro o questionário para vocês. É um questionário que vocês vão responder algumas perguntas e vão justificar a resposta ou cálculos num documento que vai ser enviado também logo depois que vocês fecham o questionário do Aprender. Então, vai ser no mesmo prazo. Então, você terminou o questionário, tem que enviar o seu conjunto de justificativas das respostas. As justificativas podem ser curtas e vão ter alguns cálculos e vocês vão justificar esses cálculos. É bem simples, então é só uma checagem de conhecimento. Então, eu abro amanhã e o questionário vai ser encerrado na quarta-feira, às 23h59. Então, por favor, não se esqueçam de responder o questionário e de enviar as justificativas, porque sem as justificativas eu não vou corrigir o questionário. Ok? Bom, então, o trabalho, a resposta ao questionário farão parte da avaliação somativa que nós estamos falando, que aí vale 30%
da nota do semestre. 60% são as diversas atividades que certamente eu corrigirei todas antes do final do semestre. E vocês saberão todas as notas. Estamos nesse processo ainda. Infelizmente, sem monitor e com 4 disciplinas, meu tempo está ficando escasso. Mas eu acho que a gente fez todas as listas em salas de aula, então vocês têm todas essas respostas. Falta uma avaliação mais dos trabalhos realizados, que eu dei alguns retornos para vocês. Infelizmente, eu não tive condições de dar mais retorno a essas atividades. Espero que vocês tenham gostado de fazer e tenham saído bem. E qualquer dúvida, não hesitem em entrar em contato, de qualquer maneira. Professora, Sim. o trabalho final não tem algum peso diferenciado ou ele vale as mesmas coisas que as listas? Não. As listas e exercícios valem 60%. É avaliação formativa. O trabalho, mais o questionário que será aberto amanhã, tem o peso de 30% da nota. Tá? Então, essa é a diferença que está lá na nossa, no nosso plano de ensino. Então, é a chamada avaliação somativa. Então, com a avaliação formativa mais avaliação somativa, nós temos 90% da avaliação. Os outros 10% vão ser, dados pela sua autoavaliação. Então, eu vou passar um questionário para vocês, e vocês devem responder a autoavaliação até sexta-feira, eu vou colocar lá. Vai ser um questionário no Forms, e vocês vão dar uma nota para vocês em diferentes aspectos. Então, vão ser vários aspectos, vocês vão falar como é que vocês se saíram. Eu acho, tem gente que é muito sincero e tem gente que é pouco sincero. Então, a gente tem aí, pessoas que sempre entregaram, que são muito mais rigorosos consigo mesmo. Tem gente que é menos rigoroso consigo mesmo. Então, mas vocês, cada um é a sua percepção de como você, vocês não estão me avaliando, como é que foi a disciplina. Eu tenho porque a professora, não, a professora está aqui, espero que tenha sido igualmente, dado igualmente atenção a todos vocês, mas é a avaliação de vocês, com relação a vocês e quanto que vocês olhando para vocês, qual foi o desempenho de vocês, como é que vocês se avaliam nesta disciplina. O processo de autoavaliação é um processo difícil. A gente reconhecer falhas, é muito mais fácil a gente avaliar os outros, falar, você tem esse defeito e tal, do que, ou a gente só reconhece os defeitos, ou só reconhece os pontos positivos. Então, veja, a gente tem que reconhecer as situações que a gente poderia ser melhor, e temos que reconhecer também os ganhos. Eu acho que muitos de vocês teve vários ganhos. Então, esse questionário é para uma reflexão coletiva de vocês com relação ao desempenho de vocês na disciplina. E isso, então, vai fazer parte, vai compor 10% da avaliação final da disciplina. Ok? Então, vocês, como é que vocês se acham? Porque isso é importante para a gente também, saber a percepção de vocês sobre o desempenho de vocês. Ok? Então, essa é uma tarefa muito importante. Então, a minha proposta da nossa agenda, e a aula termina, e eu não vi vocês, então eu estou propondo de a gente se encontrar na próxima segunda-feira também, para revisão das notas. Se vocês tiverem alguma
algum problema. Eu queria SS+, eu fiquei com SS-, eu queria mais. Então, justifique por que você quer mais. Não, professora, a senhora me deu SS, eu não mereço SS. Ok, né? A gente pode discutir sobre isso. Então, vai ser uma conversa com todas as notas, espero, né, uma promessa, para a gente fazer uma avaliação geral da disciplina, né, e quem quiser conversar em particular, também pode me mandar uma mensagem, que aí a gente, ao longo da próxima semana, eu vou estar fazendo a revisão e as notas finais. Eu tenho até o dia 28, que vai ser na outra sexta-feira, para entregar as notas todas no SIGA-A. Claro que eu não vou fazer isso no final do dia, eu tenho que fazer bem antes. Sim, César, pode falar. Professor, teria como a senhora ou escolher algum trabalho bem feito do último desafio, ou explicar o último desafio depois? Agora que já passou. Sim, eu né? posso explicar o desafio. Eu vi o desafio do Cruz Wallace, vi os 5 trabalhos que foram enviados. Os 5 que enviaram estão aqui. É o Felipe, é o Matheus, eu lembro do Felipe, da Caroline, da Raíssa, deixa eu ver, Felipe, Matheus, Caroline, Matheus Silva Martinez. Quem mais que enviou? Zé Vitor enviou? Raíssa, Caroline e Raíssa. Falta um. Pois é, eu não sabia nem por começar e não rolou. Eu queria ver Júlia, algum. muito bem, Júlia. É isso mesmo, Júlia. Foram 5 que enviaram. Júlia, estou esquecendo alguém? Júlia, Caroline e Raíssa. Felipe e Matheus. Eu não estou lembrando da Júlia. Trabalho da Júlia. Eu lembro. Bom, mas eu vou ver isso. Antes de passar essa correção, eu vou fazer aqui. A gente não conseguiu ver a última unidade que estava previsto, mas também o semestre passado eu não consegui. Muitas vezes a gente não consegue porque bom, o tempo é mais curto. A gente também teve muitas. Esse semestre não foi fácil para muitos de nós. Muita gente perdeu amigos, muita complicação, e o mundo não está fácil, e a gente está sendo afetado por isso. Então, também a gente tem que ir com calma. Não adianta, porque conteúdo, em algum momento vocês vão aprender que é a questão de correlação e regressão. Eu gostaria de ter dado a regressão não paramétrica, a regressão robusta, porque talvez vocês não vão ver isso em outra disciplina. Geralmente a gente vê assim, faz parte desse conteúdo e é muito a reta resistente que chama. Mas sim, a lista é para hoje, a gente pode mandar amanhã. Não, eu vou passar o slide agora e vou pôr disponível para vocês, tá? Deixa eu só pôr aqui, abrir. É porque na hora que eu tenho tempo, o aprender não funciona, e aí trava, e é sempre assim. Então, eu fico com alguns problemas. Eu vou abrir aqui, só um instante. Vocês estão vendo a minha tela? Ainda não? Ainda não. Então, espere só um instantinho, eu vou abrir aqui. Eu não fiz muita coisa, mas está aqui, uma transparência já está disponível aqui para vocês. E eu vou compartilhar a tela. Cadê o negócio aqui? Onde que está? Vocês estão vendo minha tela?
Agora dá para ver. Sim. Então, eu vou falar esse conteúdo em uns 15 minutos e depois a gente vê o exercício, tá? Pode ser? Pode ser. Pode ser. Por mim, pode ser. Então, eu até vou desligar aqui, pedido do César. Então, vamos lá. Quando a gente fala de associação, muitas vezes nós queremos falar de medidas de associação e nós, muitas vezes, temos variáveis quantitativas que medem intensidade. Então, quando a gente tem variáveis quantitativas, a medida mais usual, muito conhecida, é o coeficiente de correlação linear, que popularmente, entre nós, é devida a Pearson. E eu vou falar aqui depois que ele teve um autor anterior. Mas a gente pouco fala de medidas de associação para variáveis que medem intensidade de uma forma ordinal. Então, esses slides estão focados nessas medidas mais ordinais, ok? Então, aqui, como introdução, eu coloco que é de grande interesse a gente medir o grau de associação, e quando a gente tem variáveis ordinais ou quantitativas, ou seja, aquelas que medem intensidade, é de interesse verificar qual o sentido dessa associação. Então, quanto o grau, né, da associação, que aqui chamamos usualmente de correlação, ou seja, variação conjunta, né, covariância, porque a medida, né, de correlação vem da variação conjunta. Geralmente são métricas entre 0 e 1. Então, quando se aproxima de 1, diz-se que a intensidade da relação aumenta, e o contrário, quando se aproximam de 0. E o sentido pode ser positivo ou negativo. Então, se você tem uma variação, né, no mesmo sentido, ou seja, quando uma variável ela aumenta de intensidade e a outra também vai no mesmo sentido, a gente fala que é um sentido direto ou positivo. Ou, né, quando a gente tem sentidos, né, divergentes, quando uma aumenta e outra diminui, a gente fala que a correlação ou associação é de sentido negativo. Até aí, nenhuma novidade para vocês. Então, muitas vezes buscam-se medidas da associação mais robustas, que não são afetadas por valores extremos presentes no conjunto de dados. Por quê? Porque a gente sabe que o coeficiente de correlação de Pearson é uma medida baseada em média e variância. Então, a covariância, né, está relacionada com os valores esperados e ela é muito afetada por valores extremos. E, inclusive, a gente não falou da reta resistente, mas se você for fazer um modelo de regressão, e vocês já viram um modelo de regressão simples, com certeza, os parâmetros da regressão eles podem serem muito afetados pela presença de valores extremos. Então, a questão, né, de como trabalhar, né, os valores extremos, isso é muito importante numa análise de dados. Então, quando você tem essa presença e você quer analisar melhor essa correlação, e às vezes, quando você faz um gráfico de dispersão, você verifica que a sua nuvem de pontos, a gente não falou aqui de nuvem de pontos, mas vocês já conhecem esses termos, essa nuvem de pontos não sugere uma reta, pode
ter um outro modelo. E muitas vezes isso acontece pela presença de valores discrepantes. Então, quando isso acontece, e você quer, né, reduzir o efeito desses valores discrepantes, você pode mudar a escala. Você pode trabalhar, por exemplo, em postos, como nós já vimos, né, em teste de hipótese de comparação de 2 ou 3 ou mais populações, como o teste de Mann-Whitney, Wilcoxon, ou o teste de Kruskal-Wallis, Friedman, se as variáveis são correlacionadas. Então, aqui nós vamos usar 2 medidas muito conhecidas. E essas medidas geralmente são classificadas entre os procedimentos não paramétricos. Nós vamos ver o Rho de Spearman e o coeficiente de Kendall, o tal de Kendall. Então, eu perguntei outro dia aí e muita gente não tinha conhecimento dessas medidas. Ok? Perguntas? Alguma pergunta? Não? Posso ir? Estão vivos? Presentes? Vivos. Eu só, no semestre passado, a gente não viu regressão simples. Mas se der para acompanhar, ótimo. Não viram regressão, mas o coeficiente de correlação vocês conhecem? Sim. Tá bom. Mas vocês vão ver regressão. Não fiquem chateados, mas vocês vão ver regressão. Pelo menos viram análise de variância aqui. Eu pensei que tivessem visto regressão. Então, vamos ver o Rho de Spearman. Então, vocês conhecem o coeficiente de correlação de Pearson? Quem não conhece, levanta a mão. Ninguém levantou a mão. Então, todo mundo conhece. Então, o coeficiente de correlação baseado em postos, o Rho de Spearman, foi proposto por Charles Edward Spearman em 1904, a partir do já conhecido, na época, coeficiente de correlação linear de Pearson, que foi proposto em 1895, mas proposto anteriormente por Auguste Bravais, em 1844. E aqui eu trago uma coisa, quando eu fui estudar na Bélgica, e eu estava, né, com meus colegas, ele fazendo análise estatística, ele, tem que calcular o coeficiente de Bravais-Pearson. E o quê? O coeficiente de Bravais-Pearson. Aí eu não sabia que os franceses, e aí, né, por conseguinte, os belgas também, eles chamam o coeficiente que a gente chama de Pearson, eles chamam de Bravais-Pearson. E foi aí que eu fui procurar quem era Bravais e cheguei, né, a constatar que Bravais foi, né, um grande matemático francês e que propôs, em 1844, a fórmula, né, básica de buscar uma associação entre dois conjuntos de dados de métrica quantitativa, propondo o momento produto, que é o que a gente faz, né, com o coeficiente de correlação linear. Então, Spearman propôs simplesmente utilizar a ordem, ou os postos, dos valores observados em cada uma das variáveis e utilizar o mesmo método de cálculo do Rho de Pearson-Bravais. E aqui eu pus Pearson-Bravais porque a gente acha que, né, primeiro Pearson, mas na Bélgica e acho que na França, pelo menos na Bélgica, é Bravais-Pearson, porque Bravais propôs anteriormente. Então, tem algumas coisas. Aí eu fui na Wikipedia e ver, né, que tem muitas teorias que recebem um nome, é conhecido por um autor, mas, na verdade, foi outro autor que propôs. Isso acontece muitas vezes. Então, como é que é o Rho de Spearman?
Então, você tem N observações pareadas, XI, YI, que nós já vimos, são pares de observações. E a gente quer medir o grau de associação entre essas duas variáveis. Então, separadamente, então, usando somente o X, eu vou ordenar os valores de 1 a N, e depois eu vou ordenar os valores de Y, de 1 a N. Então, eu vou construir os pares de observações. Então, posto de X1 com posto de Y1, posto de X2 e o posto de Y2. Então, eu vou ter, né, dados pareados dos postos, que foram atribuídos separadamente para cada uma das variáveis. Até aí, tudo bem? Sim? Muito bom. E aí, com os dados dos postos, eu vou aplicar, então, a expressão de Pearson, que é conhecido para vocês. No numerador, eu tenho a covariância de XY, que é dada aqui, olha, a covariância, que é a expectância de XY. Lembram disso? E no denominador, eu vou ter raiz quadrada da variância de x vezes a raiz quadrada da variância de y. Só que aqui eu estou trabalhando com postos e não com a variável medida na sua forma original. Eu transformei tudo em postos. Ok? Então, aqui a medida da covariância a gente sabe que vai ser o somatório de XY menos, aqui vai ser NX barra ao quadrado vezes Y barra ao quadrado. Então, aqui, então a gente já sabe que aqui a gente tem, né, se os dados forem, não houver empates, a gente tem essa expressão aqui de uma soma. Não, se não houver, isso daqui é a fórmula geral. Isso daqui vai ser a soma de variáveis colocadas, desculpa, a soma de uma série aritmética como é que chama isso? Com passo, né? Igual a 1. Ok? Então, vocês estão vendo que essa expressão, ela é a expressão do R de Pearson-Bravais. Só que, em vez de ter a variável xy, eu tenho o posto de xy. Se não existem empates, a expressão pode ser resumida nessa expressão aqui, olha. 1 menos 6, que multiplica o somatório de R de xi menos R de yi ao quadrado, dividido por N, que multiplica N ao quadrado menos 1. O ρ, como o ρ de Pearson-Bravais, vai variar de menos 1 a 1. É muito simples. Quando é que eu vou aplicar o ρ de Spearman? E claro que a sua medida amostral é o R de Spearman, vai ser quando eu tiver outliers, quando a minha variável, eu não vejo linearidade, ou seja, a relação entre x e y não, quando eu faço o diagrama de dispersão, eu estou me afastando de uma reta. Isso muito porque eu posso ter pontos discrepantes. Então, é melhor eu colocar os dados em postos. É uma medida mais robusta. Ok? Sim? Não? Talvez? Não tem nada para falar? Não, professor, é só os Spearman impostos, então, né? Desculpa,
Isso, impostos. Somente isso. Estão decepcionados parecia que ia ser mais difícil? Vamos ver, então, vou fazer a chamada para ver se está todo mundo aqui. Aline? Oi, Aline. Estou aqui, professora. Muito bem, Aline. Arthur? Como é que é? Dê prova de vida. Eu estou aqui na prova de vida. Arthur? Escreva no chat. César está aí. Gabriel Veras? Estou aqui, professora. Estou bem. João Robertson? Tô aqui, professor, estou vivo. Muito bem. O Arthur deu prova de vida aqui, deu um oi. Muito bem, Arthur. Zé Vitor? Presente. Muito bem, Zé Vitor. Júlia? Oi, professora, tô aqui. Lucas Loureiro? Lucas Loureiro, muito bem, Lucas. Muito bem, Júlia, também, esqueci de falar muito bem. Luiz Felipe? Aqui, professor. Muito bom. Matheus Barros? Muito bem, Matheus, já te vi hoje. Matheus Santos? Ok, Matheus Santos. Matheus Martinez? Que comportamentos, César? Não entendi. Piadinha, professora. De reforçar com parabéns. Hã? É piadinha de psicologia. Ah, tá. Tá bom. Ah, tá bom. Pedro, o Matheus Martinez está sem ainda computador, Matheus Martinez? Está com dificuldades de câmera. Pedro Paulo? Muito bem, Pedro. Rafael José, que já esteve aqui, é o nosso estudante mais próximo que eu tenho, além do César, porque eu vejo quase todas as aulas. Cadê você, Rafael? Só de falar que ele é mais próximo, ele desapareceu. A conexão caiu, Rafael. Rafael Yui? Muito bem, Rafael. Tailine? Acho que foi a primeira a entrar. Tailine. Oi, professora, tô aqui. Tayane? Oi, professora. Tudo bem? Tudo bom? Tem mais gente que esteja aqui que eu não chamei? Não? Então, muito bom. Então, vamos seguir. Então, isso é muito fácil. Vamos falar agora do tal do Kendall. Então, Kendall propôs uma série de medidas baseadas numa classificação que ele propôs dos pares, ou seja, né, observações bivariadas. Então, esses pares, ele propôs que fossem classificados em concordantes, discordantes ou empates. Então, o que são pares concordantes e o que são pares discordantes? Então, vejam que é bem interessante, porque nós temos várias medidas para variáveis ordinais que se baseiam nessa identificação dos pares. Então, você tem
2 pares. Então, o que são pares? Um par é uma observação bivariada. Então, você tem uma observação XY. Então, X1, Y1. E você tem outro par. Por exemplo, X2, Y2. Tá? Então, aqui eu tenho, né, uma observação pareada, que é X1, Y1, e tenho a outra, que é X2, Y2. Então, eu vou comparar, né, esses 2 pares. Então, eu tenho uma comparação 2 a 2 dessas observações bivariadas. Vejam que eu tenho 2 observações bivariadas. E muitas vezes eu falo assim, eu tenho um par, é o XY. Aqui eu vou falar que eu tenho os pares. Então, eu vou comparar X1 com X2 e Y1 com Y2. Então, eu vou fazendo essa comparação, 2 a 2. Então, eu vou ver X1 em relação a X2. Eu aumentei a intensidade, eu diminuí a intensidade, ou eu permaneci no mesmo, ou seja, é um empate. Então, eu vou ver se houve um aumento, uma diminuição, ou se eu não mudei de nível para X. A mesma coisa eu vou ver em Y. Y1 para Y2, eu aumentei, eu diminuí ou permaneci na mesma. Então, eu vou verificar o que aconteceu com X e o que aconteceu com Y. Se os dois forem no mesmo sentido, ou seja, X1 para X2 eu aumentei, em Y1, Y2 eu aumentei, eu falo, esses 2 pares são concordantes. Se X1 diminuiu para X2, se Y1 diminuiu para Y2, então nos dois eu diminuí, são pares concordantes, porque o que acontece em X também acontece em Y. Seja para aumentou a intensidade ou diminuiu a intensidade. Ou seja, os dois, tanto X como Y, foram no mesmo sentido. Ou seja, são pares concordantes. Se X1 para X2 eu aumento, Y1 para Y2 eu diminuo, ou X1, X2 diminuo, Y1 para Y2 eu aumento, ou seja, eu tenho sentidos diversos, diferentes. Em X eu aumento, em Y eu diminuo, ou vice-versa. Então, eu digo que esses 2 pares aqui são discordantes. Se X1 é igual a X2, eu nem preciso olhar o que acontece no outro, porque eu já tenho um empate. Ou se Y1 igual a Y2, eu também nem preciso ver o que aconteceu em X, porque eu já tenho um empate. Então, eu vou ter que, né, todos aqueles que têm observações iguais ou em X ou em Y vão ser empates. Eu vou verificar quantos pares concordantes e quantos pares discordantes eu tenho. Então, eu vou fazer isso para todas as combinações de pares. Ou seja, eu vou ter N 2 a 2 pares possíveis. E eu vou, então, verificar dentre estes quantos são concordantes, quantos são discordantes e quantos são empates. Ok? Alguma dúvida?
Vejam que de uma métrica de intensidade, que eu posso ter uma mudança de intensidade muito grande, eu não estou interessada nessa mudança de intensidade, só estou interessada no sentido. Então, aqui também é uma medida muito robusta em relação a valores discrepantes no conjunto de dados. Então, o coeficiente de correlação tal foi proposto pelo estatístico inglês Maurice Kendall em 1938, nesse artigo, né, também que ele, na Biométrica, lembrando que a revista Biométrica foi fundada por Pearson. E ele trabalhou, eu trouxe aqui, porque Kendall coordenou a primeira pesquisa mundial de fecundidade, que é uma importante pesquisa na área de demografia, e que ajudou a compreender as mudanças e padrões de fecundidade em diversas partes do mundo. Então, a pesquisa mundial de fecundidade, ela era uma pesquisa super tradicional e que nos anos 70, 80, vários países participaram e o Brasil ficou de fora. O Brasil não participou da pesquisa mundial de fecundidade. Vamos ver agora como é essa medida. Então, a medida, o tal de Kendall, simplesmente assim. Vai ser no numerador, números de pares concordantes menos o número de pares discordantes, dividido por n, que multiplica n menos 1 sobre 2. Essa medida vai variar entre menos 1 e 1. Se existirem muitos empates, a gente vai considerar no denominador a soma dos pares concordantes e discordantes. Essa segunda medida também é conhecida como gama de Goodman-Kruskal e que é aplicado a dados em tabelas de contingência. Vocês calcularam o gama de Goodman-Kruskal em exploratória? Não? Eu não lembro, professora. Foi no século passado que vocês fizeram exploratório? Pior que não, mas Faz um tempinho já. É tão interessante a questão do tempo. Vocês não viram o Goodman-Kruskal em exploratório? Pois é, então tem o Goodman-Kruskal para tabelas de contingência. Outra medida também que é baseada em pares concordantes e discordantes é o D de Somers, para tabelas de contingência também. Tá? O tal tem o chamado tal A, tal B e tal C, que são variantes sobre o tal. Simplesmente se tem empate ou não empate, etc. Então, é isso que eu queria mostrar para vocês, só para vocês terem uma ideia. O pessoal da psicologia, o César deve ter visto isso, em psicologia se usa muito essas medidas, né, de associação para variáveis mais... Olha só, você tirou da minha... Eu pensei no CAPA, o CAPA de concordância. O pessoal da psicologia usa muito, mas isso são muito nesse conceito de se você tem concordância entre diversos elementos da sua amostra, né? Então, são os índices chamados de concordância. O CAPA é um desses indicadores de concordância, que geralmente você tem, são expressos em tabelas 2x2. Então, em tabelas 2x2, você tem muitos indicadores, né, que vão trabalhar com essas questões, sim, não. Então, você vai ver, né, se tem concordância
ou não, tá? Que a gente usa pouco aqui, e eu acho que seria interessante fazer talvez estou pensando aqui fazer uma extensão, alguma coisa assim, para a gente ver essas medidas que a gente quase não vê no curso de estatística propriamente dito. Porque muitas dessas medidas eu fui trabalhar na área aplicada. Muitas medidas que o pessoal da área aplicada usa e na estatística a gente usa muito pouco, né? Tá? Mas são coeficientes fáceis, não são difíceis para nós, estatísticos. Sim, mais alguma pergunta? Então, esse material já está lá na nossa página, está disponível. Eu não pus mais, porque qualquer coisa eu vou fazendo. Eu acho que fica algumas técnicas que a gente via em outras disciplinas e que não é mais, a gente tirou do currículo, que eram técnicas exploratórias interessantes, mas de pouca aplicação, que não foram mais, não são mais usuais. Por exemplo, a própria reta resistente, a própria medianas polidas, que é uma espécie que entra um pouquinho nessa modelagem, um pouquinho de anadivariância, e tem outras técnicas interessantes também. Quem sabe a gente faz depois uma extensão para ver tudo isso. Só para vocês saberem que existem, né? Que é interessante. Medidas de correlação, o pessoal da psicologia também vê muito mais do que a gente vê aqui, né? Tem outras medidas, correlação canônica, outras que na psicologia se utiliza muito, tetracórdica. Então, aí vai por aí afora, né? Muitas dessas usando variáveis latentes, né? Trabalhando com variáveis latentes e tudo mais. Mas isso fica para outro momento na formação de vocês. Tá certo? Mais alguma pergunta? Aproveitem. Então, utilizem esse tempo para vocês se reunirem para o trabalho. Tem mais aí alguns minutinhos da aula. E eu deixo vocês. Ok? Obrigado, professor. Certo, até mais, professora. Então, até mais. Fiquem bem. Estudem. Qualquer coisa, estou, né, melhor mandar mensagem pelo Teams, que ele não entra, geralmente não entra no meu spam. Ok? Ok. Obrigado, professor. Até, professora. Então, a gente se vê na próxima segunda-feira. Então, esta quarta-feira, vocês vão ficar dedicados a responder o questionário. Então, tem um horário da aula para vocês responderem o questionário. O questionário dá para ser respondido no horário da aula, tá? Quem não tiver outro momento. Mas ele ficará aberto mais tempo para aqueles que têm dificuldade de entrar nesse horário de aula. Vocês podem se comunicar para responder o questionário, sem nenhum problema. Não será considerado infração, tipo cola, colei. Não vai ser considerado. Vocês podem olhar o questionário, responder e tal, sem nenhum problema, tá? Sem peso na consciência.
Então, tchau, gente. Deixa eu ligar minha câmera para dar tchau para vocês. Tchau, fiquem bem. Tá? Tchau, professora. Tchau, professora. Até Obrigada. segunda-feira. Professora. Bom trabalho. Estamos chegando na reta final. Ufa! Esta é a última semana. Ufa, ufa. Tchau. Tchau, professora. Tchau. Tchau, professora. Tchau. Vou parar a gravação agora.